Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 20 de fevereiro de 2025, quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Irmãos, nesta liturgia, peçamos ao Senhor a graça de responder com palavras, mas principalmente com gestos e ações, quem é Jesus em nossas vidas e em nosso caminho. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente, então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e respondeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, Satanás é um título assustador, ainda mais quando sai da voz de Jesus. É claro que esse nome naquele tempo não carregava a marca grotesca de terror que traz hoje. Todos sabiam que o termo era símbolo de tudo que contrariasse as coisas de Deus, o ensinamento e o desejo de Deus para o mundo e para cada ser por ele criado. Esse conhecimento habilitou o mestre a explicar ao amigo o desonroso título de Satanás com certa naturalidade. Pode-se aceitar que Pedro mereceu, mas não por ser mau, e sim por ter tido excesso de admiração e zelo pelo amado mestre. Não queria sequer ouvir a hipótese de ele sofrer e ser rejeitado em Jerusalém. Agiu pensando nas coisas dos homens, trilhando o caminho mais fácil. Prezados irmãos, ainda em nossos dias há os que emitem opiniões sobre Jesus, mesmo que sejam repetidas ou muito antigas. Outros ainda não sabem distinguir bem quem é Jesus, pois andam longe da comunidade da igreja. Cristo é o Filho de Deus, nascido de Maria, que nos une a Ele, nos faz participantes de sua divindade, sua justiça e misericórdia sem fim para conosco. Sim, é Jesus, o Filho de Deus e nosso Salvador. Os discípulos acreditavam que Jesus era o Salvador prometido, mas pensavam que seria um rei glorioso e de muito poder. O mestre começou a ensinar-lhes que não seria como esperavam. Voltou a dizer isto mais vezes, mas não adiantou. Eles ficaram desorientados e desiludidos quando o viram condenado e pregado na cruz. Antes de condená-los, será que não continuamos a pensar como eles? Caros irmãos, na continuidade da leitura do livro do Gênesis, no capítulo 9, versículos de 1 a 13, vemos hoje a aliança que Deus estabeleceu com Noé e toda a humanidade, simbolizada pelo arco-íris. Após a renovação do homem e de toda a criação, Deus permanece fiel às suas promessas. O Evangelho faz um paralelo com o de ontem. Da mesma forma que o cego vai recuperando a visão, os discípulos de Jesus também vão reconhecendo quem é verdadeiramente o Senhor. Além disso, para toda a obra do Evangelho de Marcos, o texto é o divisor entre a primeira e a segunda parte. Exatamente a partir de agora, Jesus começa a moldar a visão dos discípulos sobre o seu messianismo. No caminho, Jesus questiona os discípulos sobre a sua identidade. Ao que parece, a multidão ainda tem dificuldade de apontar Jesus como Cristo, apesar de reconhecê-lo como um grande profeta. Na boca de Pedro surge uma profissão de fé muito pontual, feita sobre a ótica da fé. Tu és o Messias. Depois, o anúncio da paixão, morte e ressurreição do Cristo, Pedro repreende a Jesus. O chefe dos 12 ainda vacila na fé e tem dificuldade de se manter firme ao Cristo, que vencerá todo o pecado e que dará um sentido novo à morte por meio da sua ressurreição. E começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito. Aproxima-se o tempo da Quaresma e é necessário nós contemplarmos que para irmos para o céu devemos tomar a nossa cruz de cada dia
e carregá-la com alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça, viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quem dizes que eu sou? Jesus lhes perguntou. Simão Pedro então respondeu: com a graça de Deus, pela fé, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O meu Pai que está no céu revelou quem sou a ti, ó Simão. Digo, tu és Pedro, sobre esta pedra minha igreja irei construir. Eu te darei as chaves do reino dos céus, o inferno vencê-la não irá. Na terra o que ligares, ou também desligares, em unidade estará com a igreja do céu. O meu Pai que está no céu revelou quem sou a ti, ó Simão. Digo, tu és Pedro, sobre esta pedra minha igreja irei construir. O meu Pai que está no céu revelou quem sou a ti, ó Simão.